módulo 27 e 28, página 103. Exercício de aplicação número 1. Na escrita de uma subtração de polinômios, o uso de sinal de parênteses é de grande importância, visto que vocês já leram essa parte lá na parte da teoria, na página 87, na quarta linha, vocês já leram que é importante o uso de sinal na subtração de polinômio. Então, subentende que vocês já leram toda a teoria. Para entender melhor que diferença há no uso ou não desse sinal de associação, uma aluna do 8º ano procurou escrever e calcular a diferença entre os polinômios P e Q, com e sem o uso de parênteses. Veja os polinômios e as duas formas de escrita que ela fez. O polinômio P e o Q. Então, olha na primeira forma. Ela fez 3x² mais 5x menos 7, menos, sem os parênteses, menos 2x², menos 3, e só repetiu o outro, menos 3x mais 11. Que aqui, quando ela for agrupar, vai 3x² menos 2x², mais 5x menos 3x, menos 7 mais 11. Menos 3x mais 2x, 3 menos 2, né? Que são iguais, o x², 3 menos 2, 1. Aqui, ó, minha parte literal é igual, então vou repetir a parte literal, x, 5 menos 3, 2. Aqui, menos 7 e mais 11, né? 4. Então, deu x² mais 2x mais 4. Aí, aqui ela usou o parênteses, olha, repetiu os dois polinômios, P e Q, e colocou o parênteses. Visto que lá na página 87 também, ela, lá na 7ª linha, explica que a subtração, ela é uma adição de opostos. Lá na página 87, deixa eu voltar aqui. Na página 87, na 4ª linha, aliás, eu falei no início que o uso do sinal de parênteses é de grande importância na subtração de polinômios. Ele está lá na 7ª linha, viu? E na 4ª linha, a gente verifica que a subtração, ela pode ser entendida como uma adição de opostos. Então, aqui está vendo que eu estou subtraindo um polinômio? Então, vai ser uma adição de opostos, ou seja, eu vou colocar todo mundo oposto ao número que está aqui. Então, eu vou colocar 3x² mais 5x menos 7. O oposto de mais x, ó, aqui não está menos? O que me explicou lá na teoria? Que a subtração de polinômios, que a subtração, ela na realidade é uma adição desse número oposto. Então, vai ser uma adição desse número oposto. Eu vou somar. Qual que é o oposto de 2x²? Menos 2x². Qual que é o oposto de menos 3x? Mais 3x. Qual que é o oposto de mais 11? Menos 11. Então, aqui eu vou separar por termos semelhantes. 3x² menos 2x², mais 5x, mais 3x, menos 7, menos 11. Então, vai ficar 3, olha, é a mesma parte literal, x². 3 menos 2, 1. Mesma parte literal, né, x. Então, 5 menos 3, aliás, 5 mais 3, 8. E os dois com o mesmo sinal, menos 7, menos 11, né? Então, menos 18. Menos 7, menos 11, quando eu tenho termos com sinais iguais, eu vou repetir o sinal, né? Na soma e na subtração, vou repetir o sinal e vou somar os valores, os módulos. 7 mais 11, 18. Repetir o sinal menos. Então, verifica que deu diferença quando eu coloco só o primeiro menos e quando eu coloco os parênteses. E aí, altero todos os valores para números opostos do que estão dentro do parênteses, tá bom?
Então, desenvolva cada um dos cálculos anteriores e confirme se o resultado final será de fato diferente. E identifique qual é o cálculo correto. Então, realmente, o resultado foi diferente, né? E o cálculo correto é este aqui, usando o parênteses, tá? O resultado é diferente, o cálculo correto é o realizado com o uso de parênteses. 2. Considerando os polinômios a igual a 2x ao quadrado, menos 3x, menos 4, e b igual a x ao quadrado, menos 5x, e c igual a x ao quadrado mais 7, calcule as diferenças. A. Letra A menos B. A é quem? 2x ao quadrado, menos 3x, menos 4. Menos, abre parênteses. Quem é B? B é x ao quadrado, menos 5x. Então, agora, a subtração, ela é uma adição de opostos. Então, o que eu vou fazer? Vou simplesmente alterar todos os sinais que estão dentro do parênteses. Então, x ao quadrado vai ficar, repita aqui, né? Vai ficar menos x ao quadrado. Menos 5x vai ficar, o oposto é mais 5x. Agora, eu vou organizar os termos, colocar os termos semelhantes juntos. Então, 2x ao quadrado menos x ao quadrado, menos 3x mais 5x e menos 4. Ó, x ao quadrado, x ao quadrado. 2 menos 1, 1. Então, vai ficar x ao quadrado menos 3x mais 5x. Então, você me deve 3 xícaras e tem 5, então, você vai resultar apenas com 2 xícaras. E repete menos 4. B menos C. Opa. Quem é o meu B? B é x ao quadrado menos 5x. E o C? Menos x ao quadrado mais 7. Só que eu vou pôr o B, x ao quadrado menos 5x, menos, abre parênteses, menos x ao quadrado mais 7. E aí, o que eu vou lembrar? Que a subtração, ela é uma soma de opostos, né? Quando eu tiver os parênteses, ela é uma soma dos opostos que estão lá dentro, dos termos que estão lá dentro. Então, vai ficar x ao quadrado menos 5x. Qual que é o oposto de menos x ao quadrado? Mais x ao quadrado. Qual que é o oposto de mais 7? O oposto de mais 7 é menos 7. Então, agora, organiza os termos. X ao quadrado mais x ao quadrado menos 5x menos 7. X ao quadrado mais x ao quadrado, 2x ao quadrado. Ou seja, se eu tenho um apontador, uma folha de papel mais uma folha de papel, então são 2 folhas de papéis, né? Menos 5x menos x. Terminando. Letra C, B menos A. Vou repetir o B. Quem é o meu B? X ao quadrado menos 5x. Vou colocar o menos e abrir o parênteses e colocar o A. 2x ao quadrado menos 3x menos 4. Vou fazer o que depois? Coloco. Tem um menos antes do parênteses, então é uma soma dos opostos, dos termos, dos opostos, de todos os termos que estão dentro dos parênteses. Então, vai ficar x ao quadrado menos 5x. Agora, os opostos. Oposto de 2x ao quadrado, menos 2x ao quadrado. Oposto de menos 3x, mais 3x. Oposto de menos 4, mais 4. Então, agora eu vou organizar os termos semelhantes. X ao quadrado, menos 2x ao quadrado, menos 5x, mais 3x, mais 4. X ao quadrado menos 2x ao quadrado fica... Você tem uma folha de papel, mas deve 2. Então, você ainda continua devendo uma. Menos 5x mais 3x, você deve 5 caixas de bombom para mim. E só me entrega 3. Você ainda vai ficar devendo 2 caixas de bombom. E mais 4. Aqui, finalizou. D. C menos A. Quem que é o meu C? Menos x ao quadrado mais 7. Menos x ao quadrado mais 7. Menos, quem que é meu A? Abre parênteses, 2x ao quadrado menos 3x menos 4, fecha parênteses. A subtração, ela é a soma dos opostos. Então, vai ficar menos x ao quadrado mais x. Qual que é o oposto de mais 2x ao quadrado? Menos 2x ao quadrado. Oposto de mais 3x? Menos 3x.
mais 3x. Oposto de menos 4, mais 4. Então, vai ficar menos x ao quadrado, menos 2x ao quadrado, mais 3x, mais 7, mais 4. Você me deve um lápis. E aí, depois, no outro dia, fica me devendo 2 lápis. Então, quanto que ficou sua dívida? Menos 3 lápis, né? Mais 3x, 7 mais 4, 11. Então, finalizamos o 2, vamos para a página 104. 3. As medidas das duas figuras a seguir tomam como referência certa variável x. Então, eu tenho aqui um lote, né, ou um retângulo, e eu sei que a medida dele é x menos 4. E esse aqui, ó, a outra medida desse lote, ou desse retângulo, é x mais 8. E eu tenho um triângulo, que eu tenho um dos catetos é x menos 5, o outro cateto x mais 2, e a hipotenusa, lembra? É x mais 3. Vocês lembram lá do Teorema de Pitágoras? Que este cateto ao quadrado mais este cateto ao quadrado é igual a quem ao quadrado? É igual a minha hipotenusa ao quadrado? Então, com base nas informações, só relembrando, viu? Com base nas informações dadas nas figuras, faça o que se pede. Escreva na forma de um polinômio simplificado o perímetro de cada figura. Se eu sei que aqui tem x menos 4, aqui vai ter quanto? X menos 4, né? Lados paralelos no retângulo. E aqui é x mais 8. E aqui é quanto? X mais 8. Então, o perímetro do retângulo. X menos 4 mais x mais 8 mais x menos 4 mais x mais 8. Esse é o perímetro do meu retângulo. E aí, agora eu somo. X mais x mais x mais x, 4x. Eu tenho 8, menos 4. Com menos 4 dá menos 8. Menos 8 com mais 8 se cancela, sobra mais 8. Então, meu perímetro do retângulo é 4x mais 8. E o perímetro do triângulo é x menos 4 mais x mais 2 mais x mais 3. Então, vai ficar x menos 5 mais x mais 2 mais x mais 3. Quantos x são? 1x, 2x, 3x, menos 5, 2 mais 3 dá 5. E mais 5 menos 5, números opostos se cancelam. Então, esses números aqui se cancelam, né? Então, fica apenas 3x, o perímetro do triângulo. Então, se eu soubesse que aqui o x valia 10, então, 3x, o perímetro seria 3 vezes 10, 30. Mas só pediu para trabalhar com a variável x. B. Fazendo uso dos polinômios obtidos no primeiro item e considerando uma unidade de medida qualquer, determine o valor numérico do perímetro de cada figura, olha, para x igual a 10. Bom, se o meu perímetro do retângulo é 4x mais 8, quando eu passo, isso aqui eu vou escrever lá no quadrado de baixo. Vai ficar, eu vou escrever 4x mais 8, vai ficar 4 vezes 10 mais 8. 4 vezes 10 dá 40, mais 8, que é igual a 48. Então, o perímetro do retângulo, 48. E do triângulo, vou copiar 3x, 3 vezes 10, que vai dar 30. Arrasamos, né? C. Sabendo que o perímetro do retângulo é maior que o do triângulo dado, calcule o polinômio simplificado que indica a diferença entre os dois perímetros. Então, sabendo que o perímetro do retângulo é maior, então vamos colocar o perímetro do retângulo menos o perímetro do triângulo. Vai ser 4x mais 8 menos 3x. Aí os termos semelhantes, 4x menos 3x
Então, eu tenho 4 xícaras e quebro 3, fica 1 xícara. Mais 8, então vai ficar só x mais 8, tá? Essa é a diferença entre o perímetro do retângulo e deste triângulo aqui, certo? Letra D. Com base na conclusão anterior, é correto afirmar que, dado um valor numérico para x, a diferença entre os perímetros será sempre 8 unidades a mais que x. Sim, a mais que x, que vai ter o x, independente do que x for, se x for 2, vai ser 8 unidades a mais do que x. 8 unidades a mais do que 2, 10. Então, dependendo do valor, qualquer valor que o x assumir, vai ser 8 unidades a mais. Então, a diferença entre os perímetros será sempre 8 unidades a mais que x? Sim. 4. Os polinômios 5x menos 6 foi obtido adicionando-se um polinômio p ao polinômio menos 3x ao quadrado mais 7x menos 8. Determine qual é o polinômio p. Então, p, o polinômio 5x menos 6 foi obtido adicionando um polinômio p ao polinômio menos 3x mais 7 menos 8. Determine qual é o polinômio p. Se eu sei que o p, esse polinômio aqui, é a soma de p mais de p a mais menos 3x ao quadrado mais 7x menos 8. Se eu sei que essa aqui é a soma e vai resultar nesse polinômio 5x menos 6, então eu sei que se eu pegar, eu sei que p, por exemplo, se eu quiser tirar todo esse polinômio de cá que está somando, se eu retirar todo ele e passar todo ele para lá, ó, aqui eu não estou somando todos esses valores. Então, se eu passo ele para o outro lado da igualdade, colocando a operação inversa, que eu estou somando. Então, passo para o outro lado da igualdade fazendo o quê? Qual que é o inverso da soma? Subtraindo. Então, vai ficar P é igual a 5x menos 6. 5x menos 6. Aqui tá mais. Menos 3x ao quadrado. Opa, olha, parênteses. 3x ao quadrado mais 7x menos 8. Por que isso aqui? Se alguém estivesse perguntando aí. Por exemplo, tudo isso aqui, ó, se resultar em um valor, vamos lembrar lá da nossa balança? Se eu tenho, de um lado num pratinho da minha balança, eu tenho 10 quilos, e no outro pratinho da minha balança, eu tenho, num pratinho, aqui, ó, num pratinho eu tenho 10 quilos e no outro pratinho eu tenho 10 quilos. Se eu tiro 5 quilos de um lado, para manter o equilíbrio dessa balança, o que eu tenho que fazer? Tirar 5 quilos do outro, né? Para manter a minha equidade e para manter o equilíbrio da balança. O que eu faço de um lado, eu faço do outro. Então, para eu retirar esse sinal de igualdade, vai me lembrar as balanças, tá? Então, esse sinal de igualdade, eu quero retirar isso aqui. Se eu quero retirar isso aqui de cá, eu tenho que fazer o que do outro lado? Retirar a mesma coisa. Então, aqui, como que eu retiro? Menos tudo isso aqui, ó. Menos 3x ao quadrado, mais 7x, menos 8. E o que eu faço de um lado da igualdade, né? Eu tenho que fazer do outro, menos 3x ao quadrado, menos 7x, aliás,
mais 7x menos 8. Agora sim, tirei a mesma coisa que eu tirei de um lado, tirei do outro, e aí eu vou manter o equilíbrio da minha balança. Ou seja, eu vou manter a minha igualdade entre os dois termos, tá? Então, aqui, ó, se eu peguei algo e retirei, então, eu vou... Como assim eu retirei? Ó, se eu retirei tudo isso aqui, o menos é o quê? Aqui não vai ficar tudo número oposto lá dentro? Menos 3x vai cancelar com mais 3x, quando no fritar dos ovos. Mais 7x vai cancelar com o menos 7x, quando esse 7x virar o oposto. Menos 8 vai cancelar com mais 8, quando eu colocar a soma do oposto de menos 8, que é mais 8, certo? Então, é por isso que todos esses termos vão se anular, né? E eles vão encontrar onde? Eles também vão ser subtraídos do outro lado, tá? Então, eu sei que P é igual. Aqui eu cancelei, certo? Então, sobrou só P, que é igual a 5x menos 6 menos 3x ao quadrado mais 7x menos 8. Então, vai ficar como? P é igual... Agora, vamos tirar os parênteses, tá? É um menos, lembra que quando eu estou subtraindo e tem parênteses, eu vou estar somando todos os opostos. Então, vai ficar 5x menos 6. Aqui está mais 3x, fica menos 3x ao quadrado. Aqui está mais 7, fica menos 7x. Aqui está menos 8, fica mais 8. Então, P é igual... Vamos organizar por termo semelhante? Menos 3x ao quadrado... menos 7x, mais 5x, mais 8, menos 6. 8 e o 6. Então, P vai ser igual. O menos 3x mantém ele. Menos 7 mais 5, você me deve 7 laranja. E me paga só 5, então vai ficar me devendo 2 ainda, tá bom? 8 menos 6, 2. Então, o meu polinômio é menos x ao quadrado olha uma coisa interessante aqui que eu acabei engolindo. Menos x ao quadrado, aqui é menos x ao quadrado. Menos x ao quadrado. Aqui eu não pus o menos, ó. Me perdoe, menos. Então, quando eu tiro do parênteses, qual que é o oposto de menos 3x ao quadrado? Mais 3x ao quadrado. E os demais estão corretos. Então, aqui, ó, quando o oposto de menos 3x ao quadrado é o quê? O oposto de menos 3x ao quadrado é mais 3x ao quadrado. Então, o meu polinômio é 3x ao quadrado menos 2x mais 2. Esse é o polinômio. 3x ao quadrado menos 2x mais 2. Oh, yes! Depois os exercícios propostos.